Fecha os minutos. Mas, né? Ok. Sim. Também. Nem sei se eu quero ver. Ok. Está bem, ok. Olá, bom dia a todos. Um, ok. Pediram, de facto, para. Ah? Não, eu não- Ok, vamos ver. Vou mudar o microfone, se calhar, vamos ver. Ok, para este serviço de domingo, no início não sabia bem o que preparar, então decidi ir num tema que nunca falha, que são as palavras da verdadeira mãe. E também acho que depois desta semana em que aconteceram muitas coisas, um, temos também de voltar a ouvir, se calhar, qual é o propósito que a verdadeira mãe não está. Eu não sei se o microfone está a funcionar bem. Tem que ser assim. Assim, ok. Então, vamos então começar por falar de facto da era na qual estamos a viver. Nós todos sabemos que a verdadeira mãe, um, proclamou em 2013 o Dia da Fundação, e que deu isto início a um período presidencial em que a verdadeira mãe ofereceu 3 anos de devoção e depois o seu período também de 7 anos. Mas, de facto, o dia da fundação nós vemos mais como um símbolo, ou seja, uma imagem. Um, no dia da fundação, o que foi proclamado foi este ideal de encontrar uma nação unificada, centrada na fundação cristã, nas qual as pessoas pudessem finalmente servir o Pai Celestial. E, de facto, se nós vermos o significado da Johnny Book, é mesmo esse, a nação celestial unificada, um, em que nós podemos servir e nós nos podemos unir com Deus na Terra. A questão é se de facto isso aconteceu, ou seja, se eu olhar para o mundo, será que eu posso dizer que, embora tenha sido proclamada a China Book, eu vejo a China Book à minha volta? Um, eu não acho que de alguma forma não há até agora uma nação, um, não é, que se conseguiu unir na base cristã com a verdadeira mãe e com o ideal dos verdadeiros pais. E se de facto nós olharmos ao que está a acontecer, não só este ano, mas ao longo destes últimos anos, nós vemos que a situação não está muito boa. Ou seja, a Choril não parece estar a acontecer na mesma realidade em que nós estamos a viver. E a verdadeira mãe diz também sobre isto. No início a terra era muito bela, com o mundo natural criado por Deus. Como o mundo natural criado por Deus não caiu, é apenas a humanidade caída que causa os muitos problemas. Ou seja, nós providencialmente estamos a viver na Johnny. Só que, ao não viver de acordo com as leis da Johnny Book, começa a haver uma falta de harmonia. E a falta de harmonia, inevitavelmente, vai causar caos. Então, nós, na era da Johnny Book, nós somos chamados para viver um, segundo os padrões e segundo o ideal da Johnny Book. Só que, claro, ao não isso acontecer, a nós não alinharmos com esse padrão, um, o nosso mundo não reflete a Johnny Book. Ou seja, o mundo em si, a natureza, ela guia-se pelas próprias leis do princípio da criação. Só que nós não estamos alinhados com essas regras do princípio da criação. Começa a haver um choque, uma falta de harmonia que se reflete na nossa realidade. E de facto a verdadeira mãe diz: devemos ser capazes de preservar a bela criação que o nosso Pai Celestial fez, investindo todo o seu poder. Por favor, reflitam sobre os grandes danos infligidos ao mundo inteiro hoje, o resultado da ignorância humana.
Para sermos os verdadeiros proprietários, não devemos esquecer a restauração deste país e do mundo, nem por um dia, uma hora ou um minuto. Devemos refletir sobre isso repetidamente, buscar a sabedoria do céu, mobilizar todos os métodos e habilidades que possamos reunir como seres humanos e resolver o problema. Se falharmos em resolver este problema, também não teremos futuro. Precisam estar conscientes. Somos uma família unificada, somos uma só família. Em relação a este objetivo, devemos alcançá-lo com um só coração e uma só vontade. Não importa onde estejamos. O que é que acontece então? É que a providência avança, ela não espera por ninguém. Nós é que não conseguimos avançar com ela. Ou seja, existe este desfazamento entre onde nós estamos e onde a providência se encontra. No momento em que a mãe recebeu o dia da fundação e a Johnny Cook, ela declarou que esta era proclamada. E, embora nós não consigamos acompanhar, digamos que não temos muita outra opção. E é o que está a acontecer para a providência avançar. Então, existe assim um buraco enorme entre nós, onde nós estamos e onde nós deveríamos estar, onde nós temos qual é a nossa capacidade de nos alinharmos com os padrões do princípio da criação e a nossa, ou seja, está, não é mais atrás e não alcança um, seguir esse mesmo ideal. Portanto, no momento em que a Joanne Luke traz consigo certas responsabilidades e certos padrões, mas a nossa capacidade não consegue alinhar-se com este ideal, na prática não significa que nós deveríamos ser cidadãos da Joanne Luke, mas ainda não conseguimos chegar lá. Mas pronto, há esperança, espero eu. E quando nós falamos, por exemplo, uma nação unificada, o verdadeiro pai, quando fala de nação, ele fala de três conceitos, que são a soberania, ou seja, quem governa esta nação, que são o Pai Celestial, não é? O território, nós precisamos do espaço físico. A Shonelbook não é só simbólica, a Shonelbook tem que acontecer na Terra, que é o lugar físico, e depois fala deste outro conceito, que é a cidadania. Nós temos o soberano, o território também é o que nós sabemos que é a terra, só que faltam cidadãos. Ou seja, como é que nós podemos tornar-nos cidadãos? E realmente, tornar-se cidadão de qualquer nação não é muito fácil. Ou seja, as pessoas que trabalham com imigrantes sabem que para uma pessoa ter, não é, o seu cartão de cidadão até aqui em Portugal, eles têm que apresentar muitas coisas, eles têm que apresentar documentos, certificações, uma foto, têm que fazer uma prova médica. Às vezes, por exemplo, há alguns países que pedem um nível de língua, como os Estados Unidos, e não sei se Portugal também pede. Ou seja, para que nós nos qualificarmos para qualquer país, vai ser difícil e vai ser um trabalho, como é que eu posso dizer? Que nós queremos fazer, porque não existe que um cidadão se torne cidadão sem querer cidadão. Se é cidadão, a pessoa não quer saber, né? Ou seja, não quer ser cidadão, ok, ficas ilegal aqui neste país. Então, por exemplo, eu imagino que no momento em que nós e nos tornamos, nós nos apresentamos para ser cidadãos da Smile Book, vai haver muito. Provavelmente nós não temos todos os documentos para entrar na Smile Book. Vai haver, olha, estou a ver aqui, não fizeste comer. Ou seja, vai sempre haver alguma coisa que se calhar não vai encaixar com esse padrão de grupo. No entanto, embora nós ainda não sejamos plenos cidadãos da Channel Book, nós podemos vir algo a ser. E como é que isso acontece? Na Bíblia, fala-se deste pacto, a tradução melhor é pacto, o acordo, os povos, o homem e Deus. Nós sabemos que a Channel Book é a nossa casa, ou seja, a nossa primeira terra desde o início. Só que assim, como por exemplo, a terra prometida na Bíblia, a Johnny Book não é para tentar trazer a Johnny Book aqui, mas é também um estado espiritual. Da mesma forma que, por exemplo, o povo de Israel,
foi definido não pelo território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, mas pela através de Abrão. Também a nossa cidadania da não é só definida porque nós tomamos um compromisso com Deus. Ou seja, existe este conceito de cidadania pactual. Eu assumo o compromisso de me tornar cidadão da Johnny Luke, de viver segundo os padrões da Johnny Luke, para que Deus terra original. A questão é que o que é que nós vamos levar para? Será que podemos levar tudo? Será que temos de fazer espaço para novas coisas? Porque realmente, se calhar, não há espaço para tudo, não é? Um, mas também, se calhar, levar nada não é uma boa ideia. Vamos querer levar alguma coisa connosco. Não vamos deixar tudo para trás. Mas também não queremos ser como a Lia. Esta foi um dia que eu tipo uma mão enorme. Ela nem conseguia passar pelas portas quase. Ela parecia uma tartaruga. Portanto, não podemos nem não levar nada, mas também não podemos levar tudo, não é? Portanto, neste sentido, nós queremos pensar qual é que são os hábitos, qual é que são os pensamentos, os comportamentos que vão fazer espaço para algo novo. Isto, obviamente, implica um processo, não é? Um processo de mudança. E a mudança, até para alguma coisa boa, sempre vai ser difícil, ou sempre vai custar, ou sempre vai nos deixar um bocadinho desconfortáveis. Ainda por cima, porque esta mudança requer que realmente com este buraco, com este desfazamento entre onde nós estamos e onde devíamos estar, tem que ser uma mudança consciente, tem que ser querida, senão não vai acontecer. Isto leva-me a falar, eu acho que é normal, nós, alguns de nós, estamos a viver um momento mais desafiante. Neste caso, a divulgação do shampoo Verão tem sido difícil para algumas pessoas de ser aceite, e acho que também por razões que sentido, não é? Por exemplo, o Jean Pomerão não está acabado. Então, muitas vezes, quando ouvimos as lições, até quando eu ouvi lições em Championne, nós fazíamos perguntas, só que até os próprios académicos não conseguiam responder, porque ainda é um trabalho que está a acontecer. A questão é que a verdadeira mãe está a trabalhar com académicos, está a trabalhar com teólogos, está a trabalhar com líderes religiosos, para expandir esta ideologia o mais rápido possível. E essa é a questão pelo Champollion ter sido publicado antes do tempo, porque não há tempo. A questão é essa, não há tempo. Então, embora não seja completamente acabado, a verdadeira mãe, o que nos está a dizer, eu preciso que o Champollion seja espalhado, eu preciso que as pessoas, antes de que eu morra, conheçam a verdade. E isto é um trabalho em conjunto com a verdadeira mãe. A verdadeira mãe diz, por exemplo, ontem assisti a todo o programa do início ao fim. O professor Otekion fez um excelente trabalho. Sei que os professores deram o seu melhor com as suas apresentações, mas gostaria de fazer um ponto. Ou seja, nós vemos que a própria verdadeira mãe está a seguir o trabalho que está a ser feito para criar este novo livro e está a dar o seu próprio feedback. Ou seja, a verdadeira mãe também é rigorosa, não vai dizer, está tudo bem, olha, vá para a vida. E isto, na verdade, é a mesma coisa que aconteceu com o princípio divino. Não é uma coisa tão estranha. Ou seja, quando, por exemplo, o princípio divino foi escrito pelo reverendo Johann este foi escrito com a ajuda e supervisão do verdadeiro pai. Não foi escrito, por exemplo, nós sabemos que temos o original, não é? Mas o que nós recebemos, nós sabemos que até há várias versões, não é? Os da explicação e da exposição foram versões até criadas para serem mais fáceis do que o Wally Bonbon. É como se nós tivéssemos a receber o Wally Bonbon agora, da verdadeira mãe. Só que, claro, é difícil, porque se eu se calhar tivesse o Wally Bonbon, eu não teria percebido nada. Ou se não tivesse tido professores bons que pudessem mostrar esquemas ou imagens, eu também não teria percebido nada. E isto levou muito tempo, não foi uma questão de uns meses, ok, vou escrever este livro, vou fazer esta versão e esta outra versão para
por exemplo, os convidados, ou para ensinar esta nova teologia. Porque nós estamos. É uma escada, é metafísica, lógica, não é algo fácil nem de escrever e nem depois de ser ensinado. Porque uma pessoa, para ensinar, tem que saber mais do que está lá escrito, obviamente. E há um livro muito interessante que eu acho que vai mais além deste problema. Ou seja, temos esta questão do Jean Mourão não ser acabado. E muitas pessoas dizem ser publicado, não faz sentido. E eu acho que, de certo ponto de vista, eu entendo este ponto. Só que há outra questão, que é a nossa resistência em mudar. Há este livro, que é de facto um ensaio teológico, filosófico, muito interessante, escrito por Campbell Smith, que trata sobre a questão entre qual é a diferença entre as nossas crenças e a nossa fé. Smith define as crenças como baseadas em factos e em conhecimento, mas em constante evolução. Ele diz que as crenças são fluídas. As crenças mudaram e continuarão a mudar, mas como se percebe, isso não é e raramente foi a questão principal. As crenças mudaram e continuarão a mudar. O que nunca mudará é a fé. Ele diz que a nossa fé é de facto como se fosse o nosso cordão umbilical. Nós nascemos com fé. Nós nascemos com esta qualidade que é intrinsecamente humana. É uma constante universal. Todas as pessoas, de alguma forma, têm fé. Que queiram ou não queiram. Ou seja, podem ter fé em outra coisa que não tenha nada a ver com eu tenho, com eu tenho fé, mas todas as pessoas têm fé. E o que é que isto significa? Que a nossa fé não será comprometida pelas crenças mudarem. A nossa fé será fortalecida pelas crenças mudarem. Porquê? Porque se as nossas crenças não mudam, nós também não podemos crescer e avançar. Por exemplo, se nós pensamos no Antigo e no Novo Testamento, se as pessoas do Antigo Testamento não tivessem mudado as suas crenças, nós estaríamos aqui agora a sacrificar animais. Mas isso não quer dizer que nesse algo é errado. Simplesmente correspondia aos homens desse tempo não tinham de fazer. Alguns homens desse tempo ah, a capacidade deles de se unirem com Deus. Essa era a única forma, por exemplo, desses homens unirem-se com Deus. Mas é exatamente porque as pessoas conseguiram aceitar o Novo Testamento, e nem todas, não é? Nós sabemos, e as novas palavras de Jesus, que nós conseguimos avançar. Mas as crenças mudaram. Então isso significa que o Velho Testamento seja falso ou incorreto? Não, não. O Velho Testamento é essencial para o Novo Testamento. O que é que isso quer dizer? Que o Novo Testamento e a Bíblia foram essenciais para o princípio divino. Sem Velho, sem Novo Testamento, não haveria princípio divino. E isso, mais uma vez, não significa nem que o Velho e o Novo Testamento sejam incorretos ou falsos. Então, o que é que este novo texto significa para esta nova era? Na era da Tony Luke, temos o Jean Brown. De acordo com o princípio da criação, Deus é Criador, o nosso Pai e Mãe Celestial. O Pai e Mãe Celestial criou todas as coisas nos céus e na terra, à sua imagem divina. Desde o mundo mineral ao mundo vegetal e ao mundo animal. Existe macho e fêmea. Finalmente, o Pai e Mãe Celestial criou um homem e uma mulher que deveriam tornar-se os nossos primeiros antepassados. De forma única, com os seres humanos, Deus fez com que crescêssemos e alcançássemos a perfeição, através do nosso próprio esforço. Este é o princípio da criação. Isto está claro para vocês? Assim, o desejo do Criador e o desejo de todas as pessoas é encontrar os verdadeiros pais. Portanto, na era da Johnny Luke, vocês devem estudar o Jean Pronto. Conseguem entender? Assim, os estudantes da UPA em missões internacionais precisam apenas de fazer apresentações sobre o Jean Pronto. O princípio da criação está completamente incluído nesse conteúdo. Conseguem compreender? O que a verdadeiramente está a dizer está muito claro. Um, porque realmente o Jean Pronto o que faz é expandir e completar o primeiro capítulo do princípio divino, que fala-se do princípio de criação. E nós sabemos que a Terra rege-se, ou seja, que Deus criou dois princípios, o princípio da criação e o princípio de restauração.
que é que acontece? É que, de facto, depois da queda, nós temos vivido segundo o princípio da restauração. Mas isso não é o ideal de Deus. E, tal não ser o ideal de Deus, não se alinha com a era em que nós estamos a viver. Ou seja, nós, depois, se não tivesse sido a queda, não é? Nós só teríamos tido o primeiro capítulo, não teríamos tido nem o segundo capítulo, nem tudo o que vem mais à frente, não é? Um, e a verdadeira mãe diz que até a nossa igreja devia ter caminhado pelo princípio da criação. Infelizmente isso não aconteceu. O verdadeiro pai, por várias razões, acabou por caminhar o princípio da restauração. Mas isso não era e nunca foi ideal de Deus. E eu sei que isto, enfim, para algumas pessoas pode ser uma ideia problemática, mas é a realidade. Hum, então, a questão é que isto, obviamente, é mais difícil. Porquê? Porque nós nunca vivemos o princípio de criação. Nós olhamos a nossa volta, é muito mais fácil eu entender o segundo capítulo do que o primeiro. Porque eu olho para as pessoas e digo, está tudo aqui. Ou seja, eu falo com os meus amigos, eu vou para a faculdade e eu só vejo o princípio da restauração e não consigo ver o princípio da criação. E é por isso que, mais uma vez, temos esta diferença entre a era em que eu estou a viver e o que me é pedido, eu conseguir ver, fazer, na forma na qual me é pedido comportar-me, e depois a minha própria natureza, as minhas próprias limitações. Então, a verdadeira mãe, de facto, diz que nós, há mesma, isto não, como é- esta nova era tem que ser completada de alguma forma. Portanto, não é por estas dificuldades que podemos, não é, dar-nos por vencidos. Ela de facto diz que o Criador é aquele cujo princípio e fim são os mesmos. Tendo começado, ele deve ver a conclusão. Mas há muito a realizar e a providência deve ser completada na Terra. O céu já não pode esperar. Eu já tinha 70 anos quando o céu me instruiu a inaugurar o dia da fundação e proclamar a John L. Book. Contudo, apenas proclamar não é suficiente, é necessário demonstrar. Servir o Pai Celestial na Terra é a nossa responsabilidade. Como filha unigênita e verdadeira mãe, tenho de ver a providência cumprida. O que verdadeiramente nos está a dizer, então, não é vocês têm que achar isto tudo verdade, ou tudo o que está escrito no São Perdão, vocês têm que senti-lo. Porque, exatamente como aconteceu com o princípio divino, as pessoas podem ter as suas dúvidas. Eu acho que enfim, é natural. Uma pessoa pode ter as suas dúvidas, as perguntas. Um, só que nós, sem contar com o Champignon, nós a não alinharmos com este novo padrão, que é o princípio da criação, nós vamos retrasar a providência. Nós a não unirmos com a figura central, que foi sempre o problema, sempre foi esse o problema. Se não me unir com a figura central, a província não pode avançar. E a verdadeira mãe nos está a avisar sobre isto. Seja o João Mourão não é para eliminar o princípio divino, e acho que nunca foi, e também não teria muito sentido, porque o propósito da verdadeira mãe é só realmente conseguir, na vida que ainda lhe resta, ver que Deus possa viver aqui na Terra. E por esta razão não é que está a construir o Chaumangun, porque já que na Terra inteira Deus não pode descer, a verdadeira mãe tem este desejo tão forte de completar a providência, porque nós não sabemos o que é que irá acontecer se ela não completar a providência. E eu não quero pensar nisso. Mas pronto. Então, o que é que acontece é que nós simplesmente, não é, unimos a mãe. E não é uma competição de que, será que ela tem mais razão? Será que o verdadeiro pai tinha mais razão? Tipo, enfim, faz sentido nenhum, porque não é nem o que a verdadeira mãe está a dizer. Ela só está a expandir o princípio da criação para nos dizer: atenção, este é o padrão segundo o qual vocês têm que viver. Então, para concluir, a verdadeira mãe diz num dos seus cursos: unam-se ao filho unigênito, a verdadeira mãe, e tornam-se o povo escolhido, os soberanos da Tony Book, que servem Deus com alegria. E é isso, obrigada.
Ele faz. Bem, depois destas lindas palavras da Beth, vamos dar seguimento ao nosso irmão, o nosso irmão Fábio Neto. Olá, bom dia a todos, irmãos e irmãs. Depois deste maravilhoso sermão dado pela Beatriz, agora estou mais nervoso, mas pronto, tinha que ser, eu também escolhi ser o último a dar. E em relação ao sermão de hoje, eu decidi falar sobre. Aliás, o meu tema é causar um impacto e promover mudanças e também a união entre a mente e o corpo, que isso tudo acaba por estar interligado. E como viram, se estiveram atentos, a Beatriz também falou num dos slides e mostrou lá a palavra mudança, por isso vai um pouco ao encontro do meu, que é bom, ou seja, estou a dar uma continuidade. E, e acho que este tema é pertinente porque eu, pelo menos, falo por mim e acho que também os jovens hoje em dia sentem-se às vezes cada vez mais estagnados no seu dia a dia. Acho que é um problema comum na sociedade, por isso achei que seria um bom tópico para falar. E pronto, eu retirei o texto do livro Mensagens de Paz, Mensagem de Paz número 14, está na página 195, se quiserem podem confirmar. O tópico é a estagnação conduz à morte, são palavras dos verdadeiros pais. Depois também vou falar de um tópico que está dentro do mesmo tema, mas está no João São Diogo. E depois vou mostrar dois vídeos que são dois vídeos curtos, mas têm a ver com os temas e acho que vão gostar. Pronto, e o ponto número 5 deste livro, das Mensagens de Paz, começa: a estagnação conduz à morte. Quando nós lemos esta frase, até parece um bocado exagerado. Assim, conduz à morte, a estagnação. Mas quando o Frei Pai diz isso, está-se a referir mais à morte espiritual. Porque, como a Frei já disse muitas vezes, nós temos que ser águas puras. E mesmo a água mais pura, se estiver parada, se não mudar, ela acaba por se estragar. Por isso, nós temos que estar sempre em constante movimento, não podemos estar estagnados, parados, nós temos mesmo que fazer alguma coisa pela providência, porque também a Beatriz já disse, a providência avança sempre, mas nós podemos é não estar a avançar com ela, por isso nós temos que fazer o nosso trabalho, é a nossa responsabilidade individual. Pronto, neste tópico, começa logo com o quinto ponto, a promessa da família, eu vou passar a citá-lo. Nossa família, Senhora de Channel Group, promete lutar diariamente para o avanço da unificação do mundo espiritual e do mundo físico, com parceiros, sujeitos e objetos, centrando-se no verdadeiro mundo. Devemos primeiramente pensar sobre o mundo espiritual. Ele está na posição de parceiro sujeito e o mundo físico é o parceiro objeto. Vocês acham que há mais pessoas vivendo no mundo espiritual ou na Terra? A população do mundo espiritual é de longe muito maior que a população da Terra. O mundo espiritual é o parceiro sujeito Yang e o físico é o parceiro objeto Yin. Da mesma maneira, a mente está na posição do parceiro sujeito Yang em relação ao corpo, o qual está na posição de parceiro objeto Yin. O corpo representa o mundo físico e a mente, o mundo espiritual. Se agimos de tal forma que não reconhecemos a mente e o mundo da mente como parceiro sujeito, estamos destinados a ir para o inferno. Se vivemos de tal maneira que os nossos corpos conduzem as nossas mentes, devemos então viver para que a nossa mente conduza o nosso corpo e o subjugue. Estou dizendo que esse tempo chegou. Na nossa vida diária devemos ter a consciência de que o mundo espiritual é o parceiro sujeito, a menos que alcancemos a perfeição na Terra. O parceiro objeto não, parceiro objeto. Não seremos capazes de estabelecer a base para a perfeição quando passarmos para o mundo espiritual. Há uma relação direta entre os dois mundos. Somente quando o mundo espiritual está ligado a nós todos os dias, todos os anos, por toda a nossa vida, ele se torna a nossa segunda esfera de atividade e lugar de habitação, quando formos para lá.
Seja, por outras palavras, a unificação do mundo espiritual e o mundo físico, como sujeito e objeto, significa que os dois mundos devem se mover constantemente na direção da unidade. Esforçar-se todos os dias para avançar esta unificação significa desenvolvimento e progresso. Estamos destinados a fazer isso rapidamente, não devemos parar. Se paramos, já estamos caindo na direção do inferno e da morte. A estagnação assim conduz ao inferno, enquanto seguir em frente conduz ao desenvolvimento. Dormir longas horas e ser preguiçoso, guloso e autoindulgente é inaceitável em relação à providência de Deus. Isso é por acaso algo que eu tenho que melhorar bastante. O meu pai sabe, ele pode confirmar. É algo que é difícil, mas nós temos que lutar nesse aspecto e sei que também muita gente passa por isso, mas o importante é mesmo começar a mudar, a mostrar isso em ação e depois ser consistente. Devemos assim nos manter ocupados, pois a vida é curta. Corram sem descanso, tal como eu. Corram mesmo sem dormir. Somente então vocês podem estar conectados ao mundo que esperam. Como vocês podem estar conectados ao mundo que nem pensam a seu respeito. É assim que a unidade é realizada. Devemos pensar em ambos, o mundo espiritual e o mundo físico como parceiros. Pronto, agora este é o texto. Vou ler desde o Chanson de Ontem, está na página 713. Eu busquei a versão online. Não sei se essa é a página do livro original físico. Mas também está relacionado e já tem a ver com a união entre a mente e o corpo, que é tão necessário para nós conseguirmos mudar, primeiro nós próprios, para depois quisermos mudar o mundo lá fora e, neste caso, também ajudar a avançar a providência. E fala assim: a natureza humana original e o verdadeiro estilo de vida. A vida em harmonia com a mente original. O que estão mais perto de vocês não é outro senão a vossa mente. Mais precioso que mesmo o mais íntimo dos amigos é a nossa mente, mesmo mais preciosa que a nossa mãe ou pai. É necessário consultá-la. Na nossa mente habita Deus. Vocês deviam aprender a ouvir o que a vossa mente vos diz. Precisam entrar na sua parte mais profunda. Em termos budistas, precisam purificar a vossa pureza, a vossa natureza interna. O Buda quis dizer com as palavras: Eu sou o meu próprio Senhor através do céu e terra. É que uma vez que examinem o vosso próprio coração, descobrirão que Deus habita dentro de vós, e então não haverá nada que não possam fazer. As mentes afetuosas tentam sempre sacrificar-se, fazer concessões e dar continuamente. Por exemplo, se eu tivesse 10 bilhões de dólares em minha posse e fosse para a rua dar todo o meu dinheiro aos outros, mesmo assim não teria ajudado todas as pessoas do mundo, e então a minha mente não estaria em paz, no seu desejo de dar mais dinheiro se tivesse mais. Não há um limite para isto. O coração de Deus é insondável, de tão grande que é. Portanto, vocês não se podem vangloriar. Mesmo que realizassem o ato mais generoso de todos, se perguntassem à vossa mente, ela responderia: precisas fazer mais. Vocês precisam purificar a vossa mente, precisam limpá-la. A vossa mente é melhor que o reverendo mundo. É o vosso mestre eterno. Por conseguinte, não deviam guardar nela maus pensamentos. Pelo contrário, numa posição pública, deviam ter sempre o estado do espírito de contribuir para o bem comum. Quando examinamos uma determinada pessoa, a nossa mente pode saber que tipo de pessoa ela é num relance. Antes de nos apercebermos, já ela teria formado uma opinião. Por consequência, o professor mais próximo de nós é a nossa própria mente. E assim, não a devíamos atormentar. Não a devíamos tornar infeliz. Fazendo-a infeliz, fazem-me infeliz e também ao dono do universo. A vossa mente é o mestre da vossa vida. Segue-se, portanto, que quando a fazem infeliz o mestre da vossa vida. Deviam seguir um caminho que dê alegria à vossa mente. É necessário pôr de parte algum tempo para sentir prazer com a mente. Para as outras pessoas, pode parecer que se está completamente só, mas durante esse tempo tornamos-nos amigos da nossa mente. Sentem-se num lugar tranquilo e meditem. Tentem também orar. Entrarão assim num mundo desconhecido de qualquer outra pessoa a não ser vocês. Tais ações são necessárias. Agora o seguinte capítulo 4.2. A perfeição humana significa a unidade entre a mente e o corpo. A Igreja da Unificação dá ênfase à união entre a mente e o corpo. Tal união só pode ser conseguida com o verdadeiro amor. Quando se aprofunda a questão de conceito e realidade, encontrar-se-ão muitas histórias por trás deles. Uma vez que se esclareçam todas estas histórias, descobrir-se-á que este é o caminho certo. Isto será provado pela experiência. Quando dizemos que a consciência de uma pessoa é justa,
as suas ações são justas e a sua mente e corpo estão unidos. Em que estão baseadas estas asserções? Palavras por si sós não são suficientes. Só ações não são suficientes. Onde fica o lugar onde ocorre a união completa entre a mente e o corpo? A conclusão, a resposta a essa questão é, em primeiro lugar, deve-se atingir a perpendicularidade. Tornem-se pessoas modelos, que possam estar ligadas ao mundo, aonde quer que vão, quer se trate do oeste ou do oeste. O padrão que estabeleceram deve ser tal que possa ser sempre proclamado correto em todos os períodos da história, do passado, presente e futuro. Compensar o precioso valor de um ser humano com a classificação mais elevada só é possível quando ela se torna a encarnação do verdadeiro amor. A união entre a mente e o corpo refere-se ao estado em que a consciência está em sintonia com o corpo. Quando se bate numa haste de um diapasão, a outra haste vibra com a mesma frequência. De modo semelhante, se a consciência recebe verdadeiro amor, o corpo vibra. E quando o corpo recebe verdadeiro amor, a consciência ressoará. Não é necessário ensinar tudo isto, porque se vos acontecesse, saberiam-se ser ensinados. Os soldados valentes da Igreja da Unificação têm de conseguir, sobre quaisquer circunstâncias, a união entre a mente e o corpo. Como se pode conseguir a união entre a mente e o corpo durante a nossa vida? Aqueles que não podem consegui-la e, contudo, pensam no amor ideal, deviam sentir vergonha de si próprios, porque isso é contra a vontade do céu. O novo caminho da esperança só se abre para aqueles que o desejam, depois de terem conseguido a união completa entre a mente e o corpo. Se vocês estagnarem na vossa posição atual, o caminho que conduz ao novo reino do céu de esperança não se abrirá à vossa frente. Como se consegue assim a união entre a mente e o corpo? Através da história, a mente e o corpo têm estado em permanente conflito. Se Deus tivesse desejado isso na altura da criação, um tal Deus seria, sim, o inimigo da humanidade. Tendo em mente o facto que a vossa mente e o corpo também estão em constante conflito, se perguntassem a Deus, a tua mente e corpo também estão em conflito entre si, como acontece com os seres humanos, qual seria a sua resposta? Existe alguém que já alguma vez tenha considerado tal situação? Se perguntassem a Deus se a sua consciência e corpo não estavam unidas, mas em vez disso, em luta constante, ele responderia claramente que não. Vocês nunca atingiram tal estágio, e por isso não é possível que saibam, mas como fundador da Igreja da Unificação, eu atingi-o. Posso contactar com ele sempre que quiser, e assim posso responder claramente em seu nome que a sua mente e corpo estão completamente unidos. A vida religiosa envolve ter controle sobre o vosso corpo. Vocês precisam estabelecer isso como um hábito, dentro de 3 a 5 anos, mas quanto mais rápido conseguirem, melhor. Se não acontecer e depois de tantos anos não se sentem à vontade, por mais que desejem, não podem atingir a união completa entre a mente e o corpo. O meu objetivo mais importante é, antes de desejar dominar o universo, primeiro domino a mim próprio. Se uma pessoa não puder atingir a união completa em si própria, não é possível que se una com as outras pessoas, por mais que viaje à volta do mundo nas suas tentativas. O corpo dos seres humanos nasceu da linhagem de Satanás. A vossa consciência tem de atingir o padrão da consciência de Deus, a partir do nível de perfeição da fase de crescimento atingido por Adão e Eva. Isso envolve ter fé. Os nossos antepassados foram enganados por Satanás para se desviarem do bom caminho por intermédio de uma força mais forte que a consciência, a força do amor. Nesse momento, a consciência não teve outra alternativa senão seguir a direção indicada pelo corpo. Por conseguinte, a consciência precisa de se tornar mais forte. Logo que vocês deem mais poder à consciência que ao corpo, o segundo, por mais forte que seja, terá de seguir a primeira. Se falharem em conseguir isso, e o corpo permanecer mais forte que a consciência, cairão ainda mais baixo que onde estão situados atualmente. Há dois caminhos à vossa frente. Por isso, as pessoas escolhem jejuar, tomar duche de água fria, sacrificar-se, fazer serviço voluntário. Não há outro modo. Aqueles que estão reunidos aqui também fazem isso. Estão a seguir este caminho. Prometem sacrificar-se e servir os outros, mesmo ao custo da vossa vida. Por consequência, vocês precisam seguir o caminho oposto, com o risco da vossa vida. O caminho da religião é o caminho da submissão. É um caminho que envolve mais que a luta entre a mente e o corpo. A não ser que percorram este caminho, não serão capazes de atingir a união entre a mente e o corpo. Não importa quanto tempo vocês tenham estado na Igreja da Unificação, não deviam deixar os vossos pecados enterrados como estão. Eles precisam de ser eliminados. Precisam esquecer o passado e começar uma vida nova. Renascer e tornarem-se homens e mulheres que possam viver no jardim do Éden sem pecado. Precisam estar conscientes da intenção de Deus.
para a união completa em amor da vossa mente e corpo, conforme foram criados por Ele. Compreendem? A não ser que façam isso, não podem regressar à vossa terra natal. Precisam encontrar o vosso caminho de regresso à casa, na vossa terra natal. É lá que Deus habita. Esse é o lugar onde Ele habita, onde os pais originais habitam, onde a nossa casa original está localizada e onde os descendentes da nação do filho mais velho, que devia reinar sobre todas as outras nações, com base na vida da família real, deviam viver. Portanto, esse lugar é a vossa nova casa. Como deviam proceder para encontrar o caminho de regresso? Não ao vosso lugar de nascimento, mas à vossa terra natal, a casa original. Precisam adquirir primeiro o direito de entrar nessa casa, nessa terra natal. Para isso, precisam conseguir a união entre a mente e o corpo, de modo que eles estejam completamente unidos. Por maior que o vosso pecado seja, admitam francamente a Deus, dizendo: Pai Celestial, cometi tal e tal erro. Confessem-se a Ele na vossa oração. Digam-lhe: Não devia a mente original ser assim, o coração do Pai ser assim, o coração do professor ser assim, e o coração dos cidadãos de uma nação ser assim. Com um tal coração eu serei filial e leal para estar unido ao teu amor, e o meu coração nunca vacilará. Por favor, aceita esta resolução e perdoa-me de todos os erros que cometi pela resolução que tomei. Não me perdoarás? Então Deus responderá: vossos filhos precisam saber como orar, compreendem? Onde está Deus? Onde ficaria o lugar onde Ele habita? Deus estabelece na coisa mais preciosa de todas, que é o amor. Então, se o amor fosse o amor entre um homem e uma mulher, onde habitaria Ele? Ele vive perpendicularmente na parte mais baixa do amor, que está completamente unido e é imutável. O lugar central da sua residência seria o lugar onde o homem e a mulher se tornam um. Quando vocês atingem o tal estado divino, enquanto oram numa posição limite entre este mundo e o próximo, onde podem ter experiências espirituais, se chamarem a Deus Pai Celestial, ouvirão uma resposta vinda do vosso interior. Por que me estás a chamar? Estou mesmo aqui. Aqui. Seria o centro do vosso coração. Ele estaria no ponto central do amor, numa posição perpendicular, dentro da pessoa cuja mente e corpo estão completamente unidos. Se considerarem que o lugar onde Deus está é a interseção de duas linhas perpendiculares, será um lugar de negação completa. Quando a vossa mente e corpo estão completamente unidos, a força do universo proteger-vos-á. Em tal estado, os vossos pais, assim como os vossos irmãos, também estariam protegidos. Todas as pessoas estarão unidas entre si em tal relação. A raça e a nação também têm de formar uma relação. Esta é uma excelente conclusão. Então, se tiverem de ir para outra nação, depois de terem atingido a união entre a mente e o corpo, seriam também ligados a essa nação. Isso aconteceria onde quer que estivessem. Ao jogar futebol, o que acontece quando a bola deixa de rolar? No ponto de contacto entre as duas superfícies, o eixo perpendicular é necessário. É por isso que uma esfera é considerada como uma forma mais ideal de existência. Uma linha perpendicular pode residir em qualquer ponto da superfície, por isso a bola pode sempre rolar nela. Assim, uma vez que vocês tenham atingido a união entre a mente e o corpo, numa linha perpendicular, adaptar-se-ão a qualquer lugar, independentemente de se tratar de um ocidental, como por exemplo o Osman, ou de um oriental, como eu. Uma pessoa do passado, presente ao futuro, adaptar-se-á a qualquer lugar. Muito obrigado, Aju. Agora vou mostrar os dois exemplos. Eu não recebi muito texto, mas vou fazer os bem-vindos. Eh, já estou com isso. Ai? Estou aqui, né? Pronto, agora vou mostrar um vídeo interessante de 2 minutos. Foi na altura da pandemia, por isso eles vão estar lá com umas máscaras, mas pronto, é um bom vídeo. Espero que gostem.
You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Agora vou mostrar o segundo vídeo. Tem a ver com as mudanças, por isso vamos começar a mudar, pessoal. Agora vamos ver. When we're laying on our deathbed, you're not going to worry about how much money you had, how much power you had, how much prestige. You're going to see that that was all game, that that was all an illusion. The only thing that's going to matter is the impact you had on other people's lives. We are all on a separate journey. But the beautiful thing about our life here on this earth is at my funeral, they ain't gonna talk about my success. They're gonna talk about who Nick was and how Nick lived and how Nick loved and encouraged. Success is incredibly important, but even more important than success, it's having an impact. It's knowing you haven't walked the planet in vain. It's knowing that because you've been here, you've blessed lives, you've developed people, and you have made the world a better place. The effect you have on others is the most valuable currency there is. Everything you gain in life will rot and fall apart, and all that will be left of you is what was in your heart. Life is a mirror. And life gives us not what we want. Life gives us who we are. When you were born, you cried while the world rejoiced. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. Já, espero que tenham gostado. Ah, vou fazer então a oração para finalizar. Vida mais para as sociais. Obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez na Embaixada. Espero que depois desses dois sermões que as pessoas possam estar mais inspiradas, que possam realmente mesmo mudar, não só na teoria, mas mesmo na prática,
precisamos mesmo de tornar pessoas melhores, aprender com os nossos erros e não estarmos muito presos no passado e focarmos agora no presente e, precisamos muito ajudar a Previdência para bem, que tanto precisa de nós. Por isso, muito obrigado por tudo, por todas as bênçãos que nos deste. Que precisamos também dar muitas bênçãos, precisamos ser bons instrumentos para si. Obrigado, Pai, por tudo. O Porto Testemunho, Fábio Neto, membro de uma família abençoada central. Bem, no seguimento destes sermões, eu só queria